Oi, gente. Entrando ao vivo aqui pelo Instagram, também pelo YouTube. Vai ser transmitida a live pelo YouTube. Já tá tudo certo, já tá transmitindo lá. E é uma live minha e da Samile. E a gente vai falar sobre depressão pós-parto, né, e baby blues. Vai falar um pouquinho sobre o que é o puerpério e essas questões todas que envolvem o puerpério. Eu vou convidar aqui a Samile. Eita, tá dando. Olá! Oi, tudo bem? Boa tarde! Como é que tá, Carol? Tudo certo, e você? Tudo bem também. Ansiosa por essa live. Enquanto eu estava estudando, vieram aqui muitas ideias, né? Muitas coisas que é importante da gente falar. E eu achei muito legal o convite, muito legal o tema também. Aham. Eu acho muito importante a gente falar sobre puerpério. Vamos encaminhar aqui, eu vou encaminhar para algumas pessoas a live. Quem tiver aí na live quiser encaminhar para alguém também, tá? Vamos lá, né? Porque daí depois a gente já começa a falar, ela vai ficar salva, né? Vai ficar salva aqui no Instagram e vai ficar salva no YouTube da Maternar também. Para quem quiser entrar lá depois e assistir, vai ficar salva lá também. Tá. Dá só mais um minutinho e a gente já começa, até porque tem o tempo, né? E se a gente não começa, a gente não consegue falar tudo que a gente tem para falar. Verdade. Tá. Enquanto isso, eu queria pedir para você já ir se apresentando para o pessoal que está aqui, falando um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre você. Tá. Então, pessoal, boa tarde. Eu sou a Samile, sou psicóloga. Eu trabalho na área clínica há 4 anos e já trabalhei também no serviço público, também desde que eu me formei. Atualmente, estou só na área clínica e tenho me aproximado de alguns temas mais específicos, né, para poder dar mais suporte para as pessoas que têm dificuldade com ansiedade, essas questões de problemas mentais que envolvem também a depressão. É, Às vezes tento focar um pouco também na questão da autocobrança. Agora estou tentando entrar um pouco mais nesse mundo online, né? Estou criando também o meu grupo de 30 dias de olho na ansiedade. A primeira turma terminou agora, dia 31 de agosto. E em outubro Muito eu vou bom. para outra turma. E a ideia é isso, né? Realmente eu tenho percebido que a pandemia foi boa, porque por um lado ela me fez me ligar desse outro universo, para estar disseminando informação, para estar trazendo alguns assuntos mais específicos para o público. E tá apresentando, né, Carol, que eu acho que também é uma das nossas propostas da live de hoje, de estar apresentando alguns temas que estão demais no nosso cotidiano, mas que às vezes a gente não dá atenção a eles. E aí a gente sofre as consequências sem nem saber o que é que de fato a gente está sofrendo. Então eu acho que muito bacana a gente começar esse movimento. Isso, achei muito interessante você colocar isso, Samile, porque às vezes as pessoas, a gente fala puerpério, mãe, a gente acha que é um assunto que diz respeito só a quem realmente já é mãe, ou quem pretende ser mãe, né, já está grávida ali. E na verdade é um assunto tão abrangente e que nós, enquanto profissionais de saúde, na universidade a gente não foi tão preparado para atuar nesse momento. Eu percebo isso. Essa minha vivência mesmo na maternidade e os cursos que eu fiz depois, foi que eu consegui realmente me aprofundar mais nessas questões, até porque eu vivenciei, tive algumas questões que passaram na minha vida também, aí eu acho que fica um pouco mais fácil da gente entender a complexidade e a importância, né, de tratar esses assuntos. Com certeza, com certeza. E assim, né, Carol, eu não sei como é que é na faculdade de enfermagem, mas na de psicologia, realmente esse assunto ficou totalmente omisso.
Eu fiz um Uhum. trabalho de pesquisa de iniciação científica que as minhas colegas proporam depressão pós-parto. Fora isso, eu não ouvi falar sobre isso na faculdade inteira, 5 anos, sem me aproximar desse tema. Para a gente chegar aqui com 4 anos de formada depois e se tocar, poxa, tem uma área inexplorada que está bem pertinho da gente, que está com pessoas próximas, mulheres próximas. Minha mãe teve depressão pós-parto. E a gente não está falando sobre isso. Né? E quais são os impactos desse não falar, desse não trabalhar? E sabe, isso tem toda uma questão histórica, né, Samir? Porque assim, é, a saúde da mulher já foi muito negligenciada, da mulher e da criança, no decorrer da história mesmo, né? Não se falava, não era importante, porque tem a questão do patriarcado e tudo mais. E aí, claro, nos últimos 30, 20 anos, se fala muito da saúde da mulher, e cada dia, né, principalmente nesses últimos 5 anos, ou até um pouquinho menos, a gente tem ouvido falar muito sobre essa questão da mulher inserida no contexto da maternidade, né? Da mulher que ela não é só mãe, né? Desromantizando aquela imagem que as pessoas têm da mulher, da mãe, principalmente da gestante, como um ser sagrado, aquela imagem angelical, divina. Então, isso vem se modificando na sociedade nos últimos anos, e é uma coisa nova. Então, não se falava muito, porque até pouco tempo, tudo aqui. Voltou. Que susto, assustei. E até pouco tempo não se falava, né? Porque assim, a mulher não tinha o direito de reclamar da maternidade, né? Nem de outras coisas, mas especificamente do nosso tema, ela não tinha o direito de falar que ela não estava feliz no pós-parto dela, que ela não estava feliz sendo mãe em alguns momentos, porque a gente, como você ainda não é mãe, mas se for um dia, vai saber que, talvez como profissional da psicologia, você já saiba isso, que às vezes a gente, em determinados momentos, a gente fala, meu Deus, né? Que difícil, que desafiador esse momento que eu estou passando, e é normal. Hoje a gente vai encontrar mais pessoas falando sobre esse assunto, né? E eu acho que tudo isso movimenta também a área da psicologia a adentrar e buscar para apoiar essas mulheres já, inclusive durante a gestação. Sim. Você trouxe uma fala, Carol, que me lembrou outra coisa, né? Ah, eu ainda não sou mãe. E quando eu estudo esses assuntos, eu fico pensando, será que eu vou querer ser mãe? Né? Com todas essas dificuldades, eu estava falando esses dias com uma amiga, com todas essas dificuldades, com todos esses estigmas, e sabe, eu sinto que esse tipo de live que a gente está fazendo não deveria ser só para as mães, né? Mas também para mulheres que, como eu, tem um certo receio, sabe? Tem um certo medo. Porque uma das coisas também que eu vi nesses assuntos que eu estava estudando para essa live de hoje foi a respeito dessa falta de informação da realidade. O medo do parto é um medo que eu tenho. O medo de não dar conta é um medo que eu pessoalmente tenho. Embora eu saiba as questões racionais, quando eu vou falar com, né, seja com um paciente, com alguém, eu consigo enxergar tudo aquilo. Mas o pessoal, né, eu não trato o meu pessoal pela palavra que eu dou para o outro. Eu trato o meu pessoal quando eu olho para mim, né? E eu acho que é importante a gente estar trazendo esses temas para ajudar as pessoas a perceberem o que é que envolve essa maternidade também. O que é nosso, né? O que é que vai ser da mãe e o que é que, na verdade, vai ser da sociedade. A questão do julgamento, Isso. das exigências. E uma vez que a gente aprende a separar isso, uma coisa que eu sempre disse foi o seguinte: eu morro de medo de ser mãe, sou psicóloga, e as pessoas exigirem que o meu filho seja muito perfeito e eu levar essa exigência para o meu filho também, sabe? E adoecer essa criança. E aí, uma vez que a gente separa, né, o que é Exatamente. possível de ser feito enquanto papel de mãe, o que a sociedade pede, que é outros clientes, quando a gente separa, dá uma segurança maior, né? De, então, talvez dentro da realidade e não dentro da utopia, eu consiga dar conta, né? E aí gera uma sensação de mais bem-estar, mais aceitação dessa condição. Né? Eu acho que desmistifica muita coisa, né, Samir? Porque assim,
a sociedade sempre vai cobrar, né? A gente sempre vai ser cobrado enquanto mulher a dar conta de tudo e tudo mais. Mas até que ponto eu coloco o que a sociedade cobra e eu fico tranquila com isso. Então, assim, eu tenho que conseguir dividir, separar isso, né? Do que é possível ser realizado, do que é uma cobrança de maternidade irreal, porque não existe. A gente pode achar que existe, porque eu acho isso muito engraçado, como que as redes sociais, elas passam um papel bem diferente do que a realidade, do que é na realidade, né? Eu falo isso porque uma pessoa, o meu irmão chegou me falando esses dias que uma colega dele tinha uma imagem minha bem diferente do que eu sou, né? Dizendo assim, nossa, ela é tão calma, ela é tão tranquila com as filhas e não sei o quê. E assim, quem me conhece mais de perto, às vezes, quem não convive na minha casa no dia a dia, também tem essa imagem. Nossa, a Carol é calma. E, gente, eu não sou calma de jeito nenhum. Eu sou agitada, eu sou, sabe, o tempo inteiro assim, eu grito, os vizinhos já sabem, porque eles ouvem, né? Eu grito. Viu? A Clarice, ela tinha essa imagem minha. E é uma imagem que não corresponde muito. É claro, em alguns momentos a gente mas né, a internet também tem a questão de facilitar muita coisa, mas também mostra muitas vezes uma imagem da maternidade muito fora do contexto, né? Muito fora do que é ali no dia a dia. Então. E isso, inclusive, né, Carol, é um dos fatores de risco para a depressão pós-parto. Essa idealização, essa romantização da maternidade. Exatamente. Eu vou começar aqui, já no cronograma, porque a gente fez um bate-papo inicial que tem tudo a ver com o que a gente vai falar, como a Samília acabou de dizer, essa idealização, essa romantização que acontece não só do pós-parto, mas já se inicia ali na gestação, né? Dessa idealização de como que vai ser a gestação e tudo. E ela vai acompanhar a mulher, mãe, principalmente, a vida inteira. Sabe? Eu percebo que a gente só vai mudando de fases, mas isso está muito presente sempre. E eu acho que quanto mais informação a gente tiver, mais fácil, mais leve fica, né? E por que é tão importante a gente falar sobre isso? Porque muitas mulheres, Samile, eu não sei se hoje eu já tô, hoje não, já há mais de 10 anos eu tô imersa pessoalmente e profissionalmente no universo da maternidade. Mas eu não sei qual que é a visão que vocês de fora, né, que não são mães ainda, pensam sobre isso. Se tiver alguém aqui na live, deixa aqui no comentário. De que durante a gestação, a maioria das mulheres, elas se preocupam assim, com o desenvolvimento da gestação, saber o sexo do bebê, se preocupam muito com o parto, que, claro, eu acho válido a gente se preocupar com o parto e tudo mais, afinal, é algo desconhecido ainda e tudo mais. Se preocupa com as fotos, com o book do bebê, e a gente acha muitas vezes que aquilo acaba ali. As dificuldades, elas acabam quando o bebê nasce. Uhum. E, na verdade, elas estão apenas começando, né? Elas começam ali e vão a vida inteira. Um enxoval. Então, elas estão muito ligadas ainda nessa questão de se preparar com um preparo físico mesmo, né? De quartinho do bebê. Eu não te ouvi. A estrutura, né, física para receber a criança. Exatamente. E quando a gente realmente se torna mãe, a gente percebe que às vezes, eu falo isso porque isso aconteceu comigo quando eu fui mãe de primeira viagem há mais de 10 anos atrás. Eu me preocupei muito nem tanto com enxoval, essas coisas, eu nunca fui uma pessoa tão ligada nisso. É claro, eu me preocupei, mas nada assim exageradamente. Mas eu me preocupei muito com o meu parto, muito, muito, muito. E aí eu foquei em parto. A amamentação, não busquei, por mais que eu estivesse na minha graduação e tudo mais, mas não busquei nada sobre a amamentação. Puerpério, menos ainda. E aí, o que acontece no pós-parto? O que você acha que acontece quando nasce o bebê? Nasce a mãe do bebê junto com ela ali agora, né?
E aí é que tá. Eu acho, né, Carol, que são duas fases. Tem a mãe, que já é mãe assim que tá gestante, e tem a segunda fase da mãe, que é quando nasce o bebê, né? E nisso, eu tiro por mim. Eu penso assim, né? Ah, quando for a minha vez, eu vou passar a gravidez engolindo livros. Para saber como lidar com essa fase. Porque você que já passou por isso 2 vezes, você deve até conseguir expressar melhor. Eu só tenho uma ideia, né? De algumas amigas próximas que eu já vi quando se tornaram mães. Mas eu vou deixar isso para você que entende mais do que eu. O que eu observo, assim, eu digo isso por mim, é um luto. Porque é um luto, isso aí você vai saber dizer melhor, é um luto. Não porque aquilo ali é um momento ruim, não, mas é um luto porque naquele momento você deixa de ser quem você era, a mulher sem filhos. E você passa a ser uma mulher, esposa muitas vezes, filha, amiga, e você assume um novo papel, né? Que é o papel da mãe. E eu não sei explicar isso aí, vai ser muito mais você que vai saber me dizer isso. Mas eu acho que a gente entra meio que em conflito, né? A gente não consegue, muitas vezes, entender esse novo papel que a gente vai desempenhar, e tem hora que a gente quer fugir. E a gente não pode fugir. E assim, né, Carol, o ser humano, o bebê humano, é o bebê mais dependente dos seres vivos, né? Ele não sobrevive sem a assistência de uma mãe, sem a assistência de uma outra pessoa. E aí, de repente, você que está frágil, pega uma vida frágil para dar conta de absolutamente tudo, né? E sabe o que é que eu percebo? Tudo entra em conflito porque já tem a gente, antes de ser mãe, a gente já tem muitas exigências sobre nós, né? Como você Exatamente. papéis. Eu já tenho a minha exigência de ser filha, já tenho a minha exigência de ser esposa, já tenho a minha exigência de ser profissional. E aí, de repente, agora, além dessas que eu já tinha, eu, continuando sendo uma pessoa só, agora mais frágil do que antes, ganho mais responsabilidades. E uma coisa Exatamente. é as mães esquecendo delas mesmas. Nossa, eu tenho tanta demanda externa, não dá nem tempo eu olhar para dentro. E aí, quando a gente chega nessa fase, é que a gente dá um prato cheio para essa depressão pós-parto, porque a mulher ela não se olha. Então, ela tá com uma série de conflitos internos, ela tá com uma série de sensações, mas ela não para olhar isso lá no comecinho, sabe? Opa, tô sentindo Uhum. uma coisinha aqui, o que será isso? Não. Ela tá tão no automático para tentar cuidar de todas essas demandas externas que acaba não se voltando para se olhar e quando vai perceber, vai ser só quando tá num extremo muito forte, quando não dá mais para ignorar. E aí a gente já está num nível mais avançado. Inclusive, um dos Sim. fatores de proteção, né, para a depressão pós-parto é essa identificação da depressão logo no comecinho. Então, mulheres, por exemplo, eu já presto muita atenção nisso, porque como a minha mãe teve depressão pós-parto nas 2 gestações dela, eu tenho uma propensão muito maior de desenvolver. Então, a mulher, ela tem que estar entendendo, a mulher e a família, tem que entender quais são esses fatores de risco e quais são os fatores de proteção, tanto para identificarem se há risco pelo ambiente em que ela está, pela forma como ela se mostra, se haveria risco de ela vir a desenvolver essa depressão pós-parto, quanto para começar a olhar quais são esses fatores de proteção para antes mesmo do parto já começar a investir, a estimular esses fatores para que ela esteja bem amparada na hora para se proteger nesse caso. Família, eu vou iniciar ali falando o que é o puerpério, para quem sabe daí a gente sair um pouco, já destrinchar melhor o baby blues e a depressão pós-parto.
Mas antes, eu queria só falar uma coisa. Você disse essa questão da mulher, né? Foi cuidada, e muitas vezes que a gente acaba se negligenciando. Existe uma frase que diz que para cuidar de uma criança, de um bebê, é necessário uma aldeia. Ou seja, é necessário não só uma pessoa, que no caso é a mãe, mas toda uma rede ali para que essa criança se desenvolva, né, fisicamente, emocionalmente e tudo mais. E a gente percebe que nos dias de hoje isso está cada dia mais difícil, né? Geralmente a criança está só com a mãe, ela está o pai muitas vezes, mas as famílias já estão mais distantes da sua rede de apoio familiar mesmo, muitas vezes moram em outras cidades, a questão de trabalho dos familiares dificulta essa questão desse envolvimento no cuidado com a criança. Claro que não estou dizendo aqui que é obrigação de familiar cuidar do filho, não é isso. Mas o apoio para esses pais, principalmente quando são pais de primeira viagem, né? Primeiro filho, esse apoio que a família pode dar, que os amigos podem dar, para que essa mulher tenha tempo para cuidar de si também. Porque às vezes ela não faz isso porque realmente ela não consegue. Ela não tem... às vezes ela não sabe, tá? E eu digo isso por mim mesmo, que eu percebi que quando comecei a olhar para mim, a melhorar em mim o que eu precisava melhorar, a minha maternidade melhorou. Eu parei de me negligenciar e a minha relação com as minhas filhas melhoraram. Então, eu consigo ver isso na prática na minha vida. Elas não eram mais bebês, já estavam maiorzinhas, mas eu percebo que isso tem um impacto, acho que pelo resto da vida, independente da época em que você se olha, né? Que dizem que primeiro coloque a máscara em você, né? Para depois colocar na criança. Então, primeiro cuide de si, para depois você conseguir dar conta de cuidar da criança, que tem as demandas dela também. É verdade. E puerpério, né? Quem está aqui ainda caiu de paraquedas, não sabe muito bem o que a gente está falando. A gente vai falar bastante sobre depressão pós-parto, puerpério. E o puerpério é aquele momento que acontece depois do parto. Então tá lá, a gente toda numa vida tranquila, grávida. Não estou dizendo que é fácil, tá? Que a gestação muitas vezes tem mulheres que encontram muitas dificuldades físicas mesmo e até emocionais já durante a gestação. Mas a gente tá lá, a gente toma banho na hora que a gente quer, a gente deita, pelo menos às vezes não consegue dormir, mas deita, sai, faz o que quer, porque o bebê ainda tá lá. Você não precisa alimentar o bebê, você não precisa ficar sem dormir, nada disso, o bebê tá ali dentro do útero. Porém, quando o bebê nasce, seja de parto normal ou de cesariana, e que a placenta sai, a placenta é o órgão que nutre o bebê, então ela é um órgão assim, circular, mais ou menos, ela é bem grande. Na placenta fica grudadinho o cordão umbilical, a placenta está grudada no útero da mãe, e na placenta o cordão umbilical até o umbiguinho do bebê. É através ali do cordão que o bebê recebe a nutrição dele, né? Então todo o alimento que ele precisa para se nutrir, e o oxigênio também. Ele só vive por meio do cordão umbilical. Mas depois do parto, não há mais necessidade, porque ele vai ali se desgrudar da mãe, né? Eu acho que isso até psicologicamente talvez seja muito simbólico, né, Samile? É um momento mesmo de separação, né, do corte desse cordão, e aí sai a placenta. Nesse momento, todos os hormônios que estavam ali sustentando aquela gestação, eles começam a declinar. E aí você diz, puerpério. Saiu a placenta, iniciou o puerpério. Tem várias fases. Primeira fase é o puerpério imediato, né? Então, alguns autores dizem que vai das primeiras horas de vida do bebê até os 10 dias pós-parto. Então, é um período caracterizado por uma queda brusca mesmo desses hormônios. Saiu a placenta, estava lá em cima, os hormônios caiu. Uma queda brusca desses hormônios. Tem uma série de alterações físicas também, né? O útero vai voltando para o lugar, tem o sangramento, que no passado, no decorrer do puerpério, vai mudando também a sua forma, ele é mais vivo, depois ele vai ficando mais amarronzado, até
ele acabar ali depois de 20, 30, às vezes até 40 dias pós-parto. Vai depender muito de pessoa, de mulher a mulher. No 11º dia pós-parto, a gente entra no pós-parto tardio, que vai do 11º ao 45º dia. E tem muita gente que fala, né? O pós-parto é a quarentena, é o resguardo, é 40 dias. Não é. O pós-parto, ele vai muito além dos primeiros 40 dias. O puerpério vai muito além dos 40 dias. E depois do 45º, a partir do 45º, na verdade, nós temos o pós-parto remoto, o puerpério remoto. Que a gente não sabe quando ele termina. Ele não tem uma data, assim, olha, é de 45 a 60 dias. Não. Ele vai depender. É muito interessante isso, porque em cada mulher ele vai demorar um tempo diferente. Tem muita relação com a amamentação. Tá? As mulheres que não amamentam, 45 dias, provavelmente ela vai, a partir daí, começar a ovular de novo. Mas esse pós-parto, ele só termina, esse puerpério, ele só... Pós-parto não, eu tô falando pós-parto, mas esse puerpério só termina com a ovulação da mulher. Então, ela ovula e menstrua. Mas eu não sei se vocês sabiam que tem mulher que fica mais de um ano sem menstruar pós-parto. Teoricamente, ela ainda está no puerpério. Eu menstruei na minha primeira gestação depois de quase 2 anos. Eita! Então, assim, eu tava ali depois de um ano eu já tava com um contraceptivo e que não me permitia menstruar. Mas até um ano eu tenho certeza que eu não menstruei. Depois pode até ter sido o contraceptivo também. Ó, a Juliana, fiquei 1 ano e 6 meses no puerpério sem menstruar. Então, varia muito. Vai variar demais. E é isso que é a grande complexidade. Porque às vezes a gente acha, olha, acabou ali e não. Né? Acabou ali, 45 dias, acabou. A Vânia, eu, segundo filho, 1 ano e 6 meses depois do parto. Então, assim, essa última fase, que é o puerpério remoto, acaba quando, né? Cada um vai acabar em um momento diferente. E deixa eu ver aqui que eu tô meio perdida. Não falo tanto que eu me perco. Aqui eu tinha colocado para falar, mas a gente já falou muito disso, né? Da expectativa versus a realidade do momento mesmo. Né? Que a gente cria uma expectativa, que eu acho que é até natural. Cria essa expectativa e qual que é a realidade? Um bebê completamente dependente, principalmente nos 3 primeiros meses do bebê. Completamente dependente. A amamentação, a gente achou que ia ser fácil, muitas vezes não é. Tem gente, para algumas é, mas para a maioria das mulheres não é. Vai interferir na amamentação. Aí já está com todo o psicológico ali, o hormônio, que tem a relação com o hormônio e que tem com relação ao novo papel, que a gente já disse aqui, né, Samir? Então, é o novo papel da mulher mesmo, né? Como eu falei agora há pouco, da gente poder fazer o que a gente queria, no momento que a gente queria, e nascer o bebê já não vai ser mais assim. Pelo menos não no comecinho. Pré-natal psicológico, eu vou deixar para você falar lá no final, que eu achei muito legal, que você vai trazer para a gente. Só veja aqui se eu não estou esquecendo nada. A mudança também, né, na relação da mulher com ela mesma. Sim. Acho que você pode dizer isso. E as relações interpessoais, né? Porque tem essa mudança também do puerpério, que a gente começa, tem o luto, né, que a gente já falou, a gente começa a se enxergar de uma forma diferente. E a nossa relação com o outro muda muito. Deixa de ser a Carol para se tornar a mãe da Ana Clara, né? A mãe da Juju. E aí a mulher perde um pouco essa identidade. Muitas pessoas passam a caracterizar a mulher, a pessoa, pelo papel que ela tem. Né? Então, exatamente. E nisso também vai ter uma briga de egos, né, Carol? Não tem como não ter. De repente, eu era
desejada, e eu acho que isso a gente falou uma vez também na gestação, todo mundo olha para a gestante, e aí então eu vou para um papel secundário, onde agora todos olham para o bebê e não olham mais para mim. E essa Exatamente. também, essa briga desse ego de conseguir lidar com questões da mulher ficar se perguntando assim, será que eu tô com ciúme da atenção que o meu bebê tá recebendo? Será que eu tô isso? Será que eu tô aquilo? Né? E esse medo realmente da relação que ela tá criando com aquele ser, muitas vezes, pode dar essa confusão também. Né? Então, a própria pessoa, ela se perde. Ela não sabe mais quem ela é ali. E isso vai ter também fatores que, se não forem bem trabalhados nesse começo, podem vir a desenvolver uma série de transtornos, né? É porque hoje o nosso tema não cabe, mas essa relação mãe com bebê, desde a gestação, vai estar como base para vários tipos de transtornos psicológicos, tanto para a mãe quanto para o bebê. A depender da forma como isso for sendo levado. Interessante, gostei. Um tema para quem sabe uma próxima live você trazer isso para gente. Muito bom mesmo. Você falou sobre a mulher ser cuidada, né? Eu lembro até de mim. Olha aqui, a Vânia disse também lidar com o ciúme do esposo e do filho quando se tem filhos. É um caso à parte, né? O homem muitas vezes também não é preparado para enfrentar esse momento e não entende que ali ele é o adulto, né? Ele é o pai, ele é o apoio, ele não disputa com o bebê, não é um local onde cabe isso, né, Samira? Sim. E isso vai depender também da forma como a relação é levada, né, Carol? Eu já cheguei a conversar com mulheres que me disseram o seguinte: às vezes eu sinto que eu trato meu esposo como um filho. Então, o esposo, se a relação for levada desse jeito, o esposo ele vai sofrer tanto quanto um filho também, se ele não tiver essa maturidade para conseguir separar as coisas. Sim. E para a mulher, isso acaba sendo um peso duplicado, né? Porque pensa, ela tem que dar conta de todas as novas demandas com o bebê, com o marido, e como ela disse, com outros filhos quando a gente tem. E aí é um assunto para um outro dia, porque olha, o primeiro filho é uma coisa, o segundo, aí bagunça mais ainda. Vamos anotando aí, viu, Carol, os temas para as próximas. Vamos sim. E você estava falando da mulher ser cuidada e tudo mais, e realmente é muito isso, sabe? Na prática, eu lembro que quando eu estava grávida, assim, o que eu queria comer aparecia na minha frente, entendeu? Porque as pessoas têm muito aquilo, né? Não come, o bebê vai nascer com, sei lá, tem uma série de superstições, né? E aí, ai, por que você não come isso? E quando o bebê nasceu, o olhar é o bebê. Vem uma visita na tua casa, chega uma avó, ela não quer cuidar da casa, fazer as coisas para você poder cuidar do bebê. Não, eles querem, todo mundo quer pegar o bebê para a mulher ir lá fazer o que ela tem que dar, aqui que eu te ajudo, eu cuido do bebê. Quando a gente tem que mudar até essa visão da sociedade também. Os primeiros 3 meses do bebê é um período assim é um período muito importante, mas é um período que ele precisa muito ali da presença da mãe. Então, como que essas outras pessoas, como que essa rede de apoio pode ajudar? Ela pode ajudar dando todo o suporte para que a mulher possa fazer essa conexão mais profunda com o bebê. Então, eles vão apoiar ela nas decisões, eles vão, gente, a mulher não tem que se preocupar com o serviço de casa, com o que ela vai comer. Isso não deveria ser o papel da mulher no puerpério. O puerpério dos sonhos seria uma mulher se conectando com o bebê, tendo ajuda sim, porque ela precisar, mas a maior parte do tempo, essa mulher, principalmente nos primeiros 3 meses, ela vai estar estabelecendo o vínculo, a conexão, então ela vai amamentar, ela está aprendendo. Quando chega aquele monte de visita na tua casa, você não está sabendo dar mamar. Aí começam os palpites. Um fala isso, não, dá chupeta, o outro passa isso no peito, o outro manda fazer não sei o quê. Aí eles pegam a criança, bota a criança, e aí cada um tem o seu jeito de fazer. Não respeitam a mulher, porque quando ela é mãe do primeiro filho, eles acham que ela não sabe de nada,
né? Que quem sabe, lá, quem já passou por 10 gestações, é a avó, é a tia, todo mundo sabe, menos ela. Então, ele já infantiliza também, né? Essa mulher. E aí, o que era para ser um período que poderia ser um período tranquilo, acaba virando um verdadeiro caos. Verdade. Ó, gente, aí fica a dica, sabe de quê? Quando vocês tiverem grávidas, vocês já colam logo na Carol, certo? Quando o neném nascer, vocês botam a porta do quarto para ela fazer uma sala de espera. Quem for entrar, ela já passa as suas orientações aí para a pessoa já saber. Mas achei muito legal a coisa que você falou, Carol. Pode ser só da minha experiência, mas eu tenho essa impressão de que quando as pessoas vão ajudar a gestante nesse início, elas ajudam exatamente separando a gestante do bebê, né? Deixa eu te ajudar, Quando elas tinham que fazer o contrário. deixa eu te livrar desse cuidado aqui um pouquinho, vai descansar que eu cuido dele, né? Sendo que uma coisa que eu achei muito massa do que você falou é que, na verdade, o cuidado é aproximar a mãe do bebê e cuidar da mãe em paralelo, né? Tipo, Exatamente. nos teus pés enquanto você amamenta. Deixa eu pentear o teu cabelo enquanto você tá botando o neném para dormir. Ou como você falou, né? Deixa eu fazer as tarefas aqui da sua casa enquanto você tá aí com o seu neném. E não pensar que o cuidar da mãe é tirar o filho dela, para ela ficar sem a criança, né? Sim, sim. Como se o descanso só pudesse ser na ausência da criança. E talvez isso gere até mesmo esse entendimento errado. Ah, então para eu ter minha folga, eu não posso estar com meu filho, não posso estar com a minha filha. Eu tenho que estar sozinha, eu tenho que estar sem essa responsabilidade aqui. Uhum. Eu acho assim, eu acho é claro, tem aquele momento que a mulher vai querer, agora eu quero dormir e eu preciso ficar sozinha. E aí, ok, mas quem vai ditar o que ela precisa é a mulher. Ela vai dizer, agora eu quero que você fique com o bebê para eu fazer tal coisa. Para mim, né? Agora sim, não é o outro que chega, não é a rede de apoio, não é a visita que chega na tua casa e diz, deixa que eu cuido do bebê para você lavar uma louça. Não, gente, a gente tem que mudar isso, porque ali o momento da mulher é realmente, principalmente no comecinho, depois é outra história. E eu tenho até uma experiência pessoal. Na minha primeira filha, eu morava longe da família, na cidade moravam só minha mãe, meu pai e meus irmãos. Quando a Ana Clara nasceu, com uma semana de vida, sorte que eu não tive grandes problemas. A minha casa tinha toda a minha família de São Paulo, pensa assim, tinha muita gente. E a família do meu marido também. Eles vieram todos juntos no fim de semana depois que ela nasceu. Ela nasceu num sábado, no outro sábado estava todo esse povo dentro da minha casa. Claro, com a melhor das intenções, eu gostei de recebê-los lá e tudo mais. Mas eu estava com dor. Nesse dia eu tive febre, porque eu tive uma infecção na minha episiotomia. Eu tive que tomar antibiótico. Eu estava com dor, eu estava com febre, eu estava querendo descansar, eu estava querendo tudo, menos assim, ter que estar ali com mais pessoas, entendeu? Na segunda, não tive visita, não vou receber. Assim, já falei isso antes, olha, não quero no começo, não quero que vá e tal. Eu preciso de pelo menos ali uns dias. Aí o que aconteceu? Foi Dia das Mães, 10 dias depois. Nós saímos, vieram toda a família de São Paulo, nós fomos para um restaurante, eles conheceram a Júlia lá no restaurante. Viram, ninguém ficou pegando nem nada mais. Viram a Júlia, pronto, dali acabou. Entendeu? Ninguém foi para minha casa, eu fui num lugar que eu queria estar ali, fomos ali, ficamos 1, 2 horas ali, acabou. Então a gente que tem que ditar isso já durante a gestação também. É importante a mulher saber. E quebrar também esses preconceitos, né? Pelo menos aqui em cidade pequena, Carol, eu vejo muito assim, né? De que quando um pai, quando uma mãe falam, a gente não quer visitar ainda, as pessoas julgam muito. Ai, nossa, Sim. é muito fresca. Sendo que, na verdade, tem que respeitar, né? Independente do que você ache que aquela atitude Uhum. para você, é o momento que aqueles pais estão precisando ter com um bebê que chegou agora, né? Então, eles Sim. se acostumando um com o outro, para eles ainda terem que se acostumar com uma terceiras, quartas, quintas pessoas, né? Por mais que tenha essa intenção de ajudar, eu acho que esse momento, uma das primeiras coisas que a gente tem que dar é respeito. Ah,
Se eu quero que você me ajude, eu peço para você me ajudar, né? Até Isso, exatamente. possa haver esse combinado, inclusive, né? Até mesmo antes do neném nascer, a mãe e o pai já conversarem com as pessoas mais próximas para estar explicando isso, para estar se deixando, Uhum. as pessoas possam ficar à disposição de amar. E às vezes até mesmo dizer, né? Algumas amigas minhas eu digo, ó, quando você estiver recebendo visita, me avisa um dia que eu possa ir. Não você, Aham. tua agenda para a pessoa, mas você aceitar a agenda da pessoa para você, porque, né, é a Claro, mudança. com certeza, Samir. E a gente consegue perceber como é diferente na prática mesmo, de quando tá com muita gente, né? E eu acho que o que é mais. Samir, você sumiu aqui, pareceu. Eu, Ó, a Juliana colocou aqui, infelizmente, muita gente sem noção. Muitas pessoas dão muito palpite, isso é muito prejudicial, sabe? Para a saúde mental, inclusive. Eu só queria colocar aqui, ó, que a Vânia falou uma coisa que eu achei interessante. O meu segundo filho nasceu no finalzinho da minha graduação. Não tive como me afastar da faculdade. Muitas vezes amamentava, concluindo meu TCC nas primeiras semanas que meu bebê nasceu. Eu passei pela mesma coisa na primeira filha, nos 2 primeiros meses ali, eu não estava no final da faculdade, mas eu estava ali no meio, estava fazendo trabalho, estava mandando, também passei por isso, eu sei como que é. Não é fácil, mas é muito bom depois, gratificante a gente ver que a gente conseguiu superar mais esse desafio sendo mãe. Não é nada impossível quando você é mãe, né? A gente consegue. Samile, você desconectou aqui do YouTube. Não sei o que aconteceu. caiu, eu vi agora. Voltei. Voltei? Acho que sim, gente. Só tô arrumando aqui. Voltou. Voltou sim. Pronto. E aí, acho que eu já falei tudo que eu queria falar. E eu acho que, assim, uma condição que aconteceu comigo e que eu também não conhecia e que eu vejo que acontece com muitas mulheres, não só eu vejo, mas como os estudos mostram, que 50 a 80% das mulheres passam no puerpério, é o baby blues, ou o blues puerperal. Vocês que estão assistindo a gente, vocês já ouviram falar no baby blues, passaram por essa fase? Não sei se a Samir quer falar, quer que eu fale sobre o que caracteriza e tudo mais. Pronto. Vou deixar o Baby Blues para você, Carol, para eu poder aprofundar um pouquinho na depressão pós-parto, pode ser? Tá ótimo. O baby blues é uma condição de tristeza, também pode ser conhecido como tristeza materna. Essa tristeza, o que acontece? Como a gente já falou, a gente já explicou um pouco o que era baby blues aqui, falando de todo o luto, toda a mudança de papéis e tudo mais. E a questão até hormonal mesmo. Mas o que acontece é que muitas vezes aquele momento ali do puerpério, que a mulher acha que ia ser um momento só de felicidade, afinal eu esperei tanto por isso, afinal meu bebê nasceu, e a sociedade já tá com aquele olhar, né? Olha, é um momento bonito, é um momento lindo, maravilhoso, e você tem que estar feliz. Você sempre tem que estar feliz ali naquele momento. E aí você se depara com o quê? Muitas vezes, se você tiver essa tristeza, com ansiedade em relação ao bebê, você tá triste, você tem muita variação de humor, então uma hora você tá feliz, outra hora você tá chorando, e você não sabe o motivo. Gente, é real, eu vivi na pele isso. É muito doido. Eu lembro que quando a Ana nasceu, eu olhava pro Júlio e eu começava a chorar. Do nada eu olhava assim pro Júlio e falava, meu Deus, por que eu tô chorando? E eu não entendia. Mas olha, agora falando aqui até me veio. Eu me lembro que a vida dele não mudou, né? Talvez seja isso também, né? Eu lembro que eu olhava e eu via ele saindo para trabalhar e tudo aquilo, e eu ali completamente vulnerável, estava sendo cuidado, assim, a minha mãe estava me apoiando e tudo mais, mas eu quis ficar na minha casa, eu não quis ir para casa da minha mãe nem nada, eu queria ficar ali na minha casa, só eu e ela, e nos primeiros dias tive ajuda, mas depois não muito. E eu lembro que tinha hora que eu achava que eu ia morrer. Eu falava, meu Deus, eu vou morrer.
tem alguma coisa estranha comigo, eu não entendia. Então era alternância mesmo, choro com felicidade. Aí quando eu tava feliz, eu falava bem assim, nossa, por que que eu tava chorando? Aí depois de uma hora eu já tava no mesmo jeito de novo. E passou. Passou, e eu acho que é isso que é o importante, que a gente acaba que o baby blues, que é essa condição de tristeza materna, ela é comum, né? As mulheres não sabem que existem. É interessante informar a rede de apoio da existência desse baby blues também, para saber como reagir com a mulher, que é não cobrar dela, né, que ela esteja feliz e nada disso, mas ficar atento também para a persistência dos sintomas, né, Samília? Eu acho que você pode entrar falando da depressão pós-parto Sim, nesse sentido. pois é. Alguns dados para a gente saber o seguinte, né? O quão relevante é esse tema. Eu fiquei chocada que quando eu fui pesquisar, até botei aqui nos stories, quando eu fui pesquisar um pouco sobre a depressão pós-parto, eu ia ler primeiro só um pouco sobre depressão. E aí eu joguei no Google, psicologia depressão. Quando foi a primeira página, a maioria dos artigos falavam sobre depressão na maternidade, sem eu ter colocado nenhuma relação. Então, para a gente ver como é que é essa busca e como é que é relevante esse tema dentro, né, dessa área que a gente estuda. Então, assim, no Brasil hoje, ele está acima da média mundial de casos de depressão pós-parto, né? Hoje o Brasil também é o país mais ansioso do mundo. Eu acredito que tenha muita relevância, porque a depressão e a ansiedade eu sempre digo que são primas, né? Então, a mulher, antes mesmo de ser cobrada, ela já está se cobrando ali. Então, ela já está exigindo dela uma certa postura, ela já está pensando que pode acontecer uma coisa ou outra, como você falou, né, Carol? Ah, eu pensei que eu ia morrer. Isso é ansiedade, né? Isso é preocupação. Uhum. Tendo uma coisa no futuro que você acha que vai acontecer. Então, eu acredito que isso possa ter até alguma relação. A depressão pós-parto, a gente vai chamar ela assim, se for essa condição persistente, como você falou, né? O baby blues é algo mais passageiro. A depressão pós-parto, ela se caracteriza com todos os sintomas de uma depressão comum, só que a gente vai dizer que é pós-parto se ela acontecer dentro de 12 meses após o nascimento do bebê. E ela vai trazer todos os sintomas. Cortei? Travou aqui para mim. Ah, eu acho que caí. Pronto, vou voltar. Vai trazer essa série de sintomas, né? Uma tristeza muito grande, que a pessoa não consegue explicar, essa perda da autoestima, uma sensação de incapacidade, de não conseguir fazer as coisas. Até mesmo a necessidade de chegar para a medicação e tomar um antidepressivo. A mulher, ela perde a vontade de cuidar do neném, de cuidar dela mesma, ela perde a vontade de viver, assim como toda depressão. E isso vai ter um impacto, pode ter um impacto muito grande na relação da mãe com o bebê, né? E aí, o que é que a gente tem que entender? Eu acho que de tudo isso que eu vi da depressão pós-parto, como eu falei, né? Eu não sou especialista nesse assunto, mas eu acho que a gente frisar esses fatores de risco e esses fatores protetivos vai ser algo muito importante para as mulheres, para que elas consigam entender a própria condição e a própria realidade. E aí, assim, quando a gente fala dos fatores de risco, a gente vai entender três categorias deles. Uma, a qualidade dos relacionamentos que essa mulher tem com as pessoas, principalmente com o pai da criança, né? A questão socioeconômica, então se ela já está amparada financeiramente, se ainda tem essas preocupações para somarem, né? Porque um filho também não é barato, se a gente for colocar nesses termos. E os eventos ambientais estressantes. Então a gente vai olhar essas relações, situações que acontecem no cotidiano, se for algo traumático, se for algo mais grave, estressante, principalmente que seja por conta da gravidez ou por conta do parto, são fatores de risco, né? E aí, a partir disso, a gente tem como imaginar o quê? Ser mãe de primeira viagem,
Porque, como você falou, né, Carol, tem esse a mais da infantilização, as pessoas querem mandar mãe, de será que eu sigo? Será que eu não sigo? Eu vejo um dilema muito grande, Uhum. saber se é comum, né? As outras mães dizendo, na minha época foi assim, a minha avó fazia desse jeito, e você lá já leu de outra forma. Tem né? Uhum. A questão do histórico de doença familiar. Samir, deixa eu só falar. Posso falar só uma coisa a respeito disso? Por isso que eu acho tão importante a gente aprender durante a gestação, a gente estudar mesmo, sabe? E não vai parar depois da gestação, porque cada fase tem, a criança vai se desenvolver no decorrer da vida, e cada fase a gente vai ter que aprender como lidar. E se empoderar também, sabe? De dizer assim, gente, conseguir se colocar para os outros. Olha, ok, eu respeito a tua opinião, o teu posicionamento, mas eu decidi fazer dessa forma. E se explicar. Gente, a gente tem que parar de achar que a gente tem que dar satisfação para as pessoas do que a gente está fazendo com a nossa vida e com a do nosso filho também. Se eu quero amamentar, ok, vou ser apoiada para isso, vou estudar para eu amamentar. Se eu não quero amamentar, ok, você não precisa se explicar para ninguém, você não precisa ter medo desse julgamento, porque eles vão te julgar, sempre vão te julgar. Se você fizer ou não fizer, se você trabalhar ou se você ficar em casa, se você colocar na creche ou deixar para babá. Então, esse julgamento sempre vai acontecer, mas no momento que a gente se empodera, entende, poxa, o filho é meu, a minha vida, e não se importa mesmo com o que o outro está pensando, o que o outro está pensando sobre aquilo que eu faço da minha vida, aí você ouve a opinião, entra por um ouvido e sai pelo outro. Sim. E essa parte do empoderamento que você falou, Carol, é essencial, né? Porque se a gente for botar assim, pensando na base do problema, o que faz com que a pessoa se importe com o julgamento do outro é a insegurança. Eu me sinto insegura sobre o que eu estou fazendo. E aí, quando o outro coloca em xeque, né? Quando o outro questiona e eu já estou insegura antes mesmo desse julgamento, eu fico sem saber se eu devo acreditar no outro ou em mim. Então, quando eu paro a minha escolha, não, eu escolhi isso por isso. Pronto, acabou, né? Eu me Acabou asseguro. ali, né? Isso, eu me asseguro na base que eu escolhi para. E o julgamento de quem quer que seja. E o julgamento de quem quer Aham. que seja não vai mais balançar ali as minhas bases, né? E isso também é um Uhum. ter essa segurança. Com certeza. Outras questões também que vão envolver a questão dos fatores de risco são essa falta de apoio conjugal. Então, hoje a gente sabe que na sociedade que a gente está ainda é muito questionável o papel de pai, né, para alguns homens e para algumas mulheres também. A gente também tem mulheres machistas que acabam trazendo tudo para elas mesmas e achando que o pai tem que ajudar, ou então que é assim mesmo, né? Quando ele puder, ele faz e promove, né, essa cultura. Então, isso também é um amparo para a mãe, porque ela se sente responsável por uma criança que deveria ter dois responsáveis, no caso das mulheres que não são mães solteiras. E a questão também da própria experiência da gravidez ou do parto, né? Não é só essa questão das pessoas que estão ao redor, mas tudo que tem alguma complicação na gravidez e no parto, isso também vai ser um fator que vai favorecer para o aparecimento, para o desenvolvimento dessa depressão pós-parto. E aí, gente, quais são os fatores de proteção? Eu acho que já vai quase acabar aqui, Carol. Eu vou entrar na parte do pré-natal psicológico, tá? Tá bom. A gente tem que ter um apoio. Se for um apoio de uma outra mulher, melhor ainda também, porque é como se a gente conseguisse se identificar naquela figura, entender, por exemplo, então eu não estou errada. Né? Essa pessoa passou por isso, ela está me dizendo que é assim mesmo, então não tem nada de quebrado em mim, não tem nada de errado comigo.
se tem uma outra mulher que também me apoia nessa minha experiência. A parte de perceber precocemente esses sinais da depressão, a intervenção multidisciplinar, né? Então, ter o enfermeiro, ter o médico, a gente vai falar agora também do ter o psicólogo nessa fase. E a questão da própria personalidade da puérpera, né? Que a gente fala. Uhum. A questão do otimismo, da autoestima, como é que ela lida com as adversidades. Então, assim, quanto mais bem resolvida for a mulher, mais fácil vai ser para ela exercer o papel de mãe nesse puerpério, sem se deixar levar por essas questões sociais que são difíceis, de uma forma que venha a desenvolver uma depressão pós-parto. E aí, uma coisa que eu fiquei sabendo hoje, eu, profissional da saúde, de novo, né? Aquela questão, 5 anos na faculdade, passei 1 ano na saúde, eu não sabia sobre pré-natal psicológico. Para ver, né, o quanto... Mas é novo, viu, Samile? Assim, novo, eu digo, porque quando eu comecei a escrever a tese do meu mestrado, que era sobre para desromantizar a maternidade, o meu título, eu não lembro nem... Eu escrevi o meu pré-projeto e não apresentei. Mas era sobre a desromantização da maternidade. E foi aí que eu descobri que, na época, se falava, tinham poucos artigos sobre isso. Foi em 2016, se eu não me engano. Tinham poucos artigos e existia um grupo na UNB, né, a Universidade de Brasília, que fazia, que eu acho que foi um dos pioneiros no Brasil, a falar sobre isso e a realizar o pré-natal psicológico. E é interessantíssimo, né, para a gente trazer, porque eu acho que descomplica tanta coisa, eu acho que melhora, né, é uma questão de saúde pública mesmo, né? Sim. Inclusive, Carol, enquanto a gente vinha conversando, enquanto eu lia sobre isso, eu ficava pensando, poxa, essa live é um encontro de pré-natal psicológico, se a gente fosse pensar. Sim. Porque qual é que é a base desse pré-natal psicológico? Como o próprio nome já diz, é ajudar essas ainda gestantes, né, no caso, a perceberem essas questões psicológicas que estão envolvidas tanto com elas mesmas, né? Porque uma vez que, como eu falei agora há pouco, quanto mais bem resolvida é a mulher que sabe lidar com essas adversidades, mais fácil vai ser para ela lidar com essas novas adversidades que vão vir em decorrência. Então, trazer esse olhar para a mulher e para a mãe que está ali e para a futura mamãe, que vai ser a nova mãe ali quando o neném nascer, já ir trazendo essas questões para serem trabalhadas e essas questões que a gente trouxe aqui hoje. A questão da segurança, a questão do julgamento social. É como se a gente pegasse cada tópico do que a gente falou aqui hoje e transformasse num encontro para estar discutindo profundamente com essas mulheres, de uma forma que fosse exatamente fortalecendo elas, para que elas fossem entendendo como é que é o processo real, né? Que perde muito real e utópico, porque a gente tem muita informação e nem todas as informações vão estar de acordo com a realidade. Com certeza, com certeza. Sabine, nós estamos acabando, vai encerrar daqui a 2 minutinhos. Eu queria agradecer muito, muito a sua presença aqui. Até tive várias ideias agora, vamos conversar depois. Porque eu acho que a gente tem muito a auxiliar as mulheres mesmo, que já passaram para conseguir ressignificar, e as mulheres que vão passar, que estão passando por esse momento agora, né? Seja na gestação ou até mesmo do puerpério. Então, quero agradecer muito a sua presença aqui hoje, somou muito, e é um assunto, acho que é infinito, a gente sempre vai ter muita coisa para falar. Eu queria deixar um recado para as mães, se tiver, eu não sei se tem alguma gestante me assistindo. Eu vou fazer live toda quinta-feira, não vai ser nesse horário, mas aí cada quinta vai ser num horário diferente, eu vou fazer live toda quinta. Na biografia aqui do Instagram, tem um link para você participar do grupo fechado. Quando acabar as lives, eu vou para esse grupo e eu vou responder. Ele é silenciado, ele tá só os administradores que podem
mandar mensagem, mas depois das lives eles vão ficar por 2 horas abertos. Quem quiser tirar dúvida, conversar a respeito desse tema ou de outros temas, corre no link da biografia que eu vou abrir o grupo e é só pedir para participar e já vai automaticamente para o grupo. 20 segundinhos. E eu vou deixar nos stories, que não vai dar tempo para eu falar aqui. Corre lá agora, espera que eu vou deixar um stories lá com um desafio para um sorteio que eu vou fazer para as grávidas, tá? Eu... E aí, quem quiser participar,